Hoje, iremos falar a respeito das provas voluntárias, verdadeiro silício. E eu vou tentar, de uma forma mais simples, trazer, primeiro, entender, quem sabe aqui, levanta a mão, o que é silício? Então, nós precisamos primeiro entender, o significado, para depois, de fato, compreender. Então, vamos lá. O silício, religião antiga, é uma veste ou um cinto de tecido áspero, usado sobre a pele como penitência. Cinto, corrente, cordão com pontas ou farpas, que os penitentes usam sobre a pele como forma de mortificação. Agora, mais ou menos, entenderam? Geralmente, quando a gente escuta é mais fácil ou quando a gente visualiza? Ou quando a gente visualiza e escuta? O que é melhor? Vamos entender então o que é silício. Será que é a melhor penitência? Percebe os locais que são colocados? Até os dias de hoje, eu estava pesquisando a venda pela internet. E ainda tem, eu não trouxe aqui, para não trazer informações de outras religiões, até não é um julgamento, mas é um esclarecimento. Eles ainda divulgam e falam: se você tiver um pedido, se o seu pedido, se porventura você deseja que seja atendido mais rapidamente, e aí vai falando e acrescenta também o silício. Então, se a gente observar, nós precisamos de fato de algumas torturas, automutilações, para sermos atendidos pelo nosso Criador? Vocês acreditam nisso? Pensando a respeito, hoje um pouco mais cedo, conversando com uma moça, eu falei: hoje eu tenho uma palestra, preciso ler alguma coisa. E ela disse: vai dar certo, com certeza você sabe a respeito. Eu falei: nem tanto, porque como a Laudelina falou, quanto mais a gente lê, mais a gente sabe que não sabe nada. Ou eu leio hoje, daqui a 5 anos eu vou falando: nossa, era isso mesmo que queria dizer? Quantos de nós já passamos por isso? E aí eu disse para ela falando: o que é silício? Eu falei: são penitências. Eu disse: eu não acredito que a gente precisa de penitências para ser atendido pelo Criador. E aí ela me disse: mas às vezes uma caminhada em agradecimento a uma igreja, isso é válido. Eu disse: você sofre por isso? Ela disse: não, eu iria agradecendo a Deus. Eu falei: é um processo meditativo, às vezes uma caminhada, um agradecimento, é sim uma meditação, para chegar ao seu intento naquele momento, quando você chega e fala: Senhor, eis-me aqui, eu vim te agradecer pelas bênçãos que o Senhor trouxe. Agora, imagina se eu tiver com essa mesma caminhada e carregar uma cruz nas costas, eu vou sofrer ou não? Eu disse: sim. Eu falei: você acha que vós sois deuses? Todos nós sabemos que a centelha do Criador está em nós. Todo mundo aqui sabe disso? Silício a gente não sabia não, mas que Ele está em nós, todos nós sabemos. Por mais triste, em alguns momentos, Ele está aí. Ele sempre está. E isso, imagina só, será que Ele ficaria feliz nos vendo sofrer no nosso interior, nos martirizando? Então, agora nós vamos entender um pouquinho mais o que a visão espírita nos traz a respeito. Então, nós já sabemos os lugares, e eu pensando, eu atendo adolescentes e alguns se mutilam, e na hora, quando eu comecei a ler, me deu sabe o que? É isso. Continuamos
estamos ainda nos machucando. Ela falou, às vezes é para chamar a atenção. Eu falei, raramente é para chamar a atenção. Eu acredito mais que é um pedido de socorro. Quantas vezes nós nos sentimos culpados e assim nós nos machucamos? E vamos entender o que a gente faz. Geralmente a gente não se corta, não coloca um silício. O que será que nós fazemos? Perguntar se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a essa outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? É lícito, gente? Quando nós estamos ali, mergulhados nos nossos problemas, cheios de conflitos, afogados, procurarmos alguma saída? Que quando falamos, no sentido literal, nossa, mas é claro que se eu estiver num rio ou numa piscina e começar a me afogar, eu vou sair. Eu não vou ficar ali mergulhada aguardando. Mas quantas vezes nós estamos mergulhados, afogados na tristeza e não procuramos ajuda? Nós queremos que alguém resolva. Será que isso também não é um martírio? Não é uma forma de nos mutilarmos? Será que é isso mesmo que o Criador quer de nós? Aquele em que um espinho entrou, retirá-lo, ao que está doente, chamar o médico, as provas, tem por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasce em posição penosa e difícil, e precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Ora, pois, isso nos traz uma autorresponsabilidade. Embora a dor chegue até os nossos caminhos, tudo tem dor. Semana passada falamos sobre as dores na alma, falando as plantas sofrem, as sementes. Para trazer para nós, a madeira sofre. Tudo na natureza, para se transformar, para modificar, existe a dor. Agora, ficarmos no sofrimento, acreditando que sofrer teremos o reino dos céus, nós interpretamos desta maneira. Mas amorosamente, aqui, quem é mãe, avó, tia, tio, será que nós gostamos mesmo de ver nossos filhos sofrerem? Para dizer que eles vão aprender assim? Será que a gente gosta mesmo? De dizer, você não pode isso, não pode aquilo, vamos colocar de castigo, será? Ou é uma maneira, já que o pedido não foi respondido, não foi aceito pelo filho, e aí a única maneira para advertir, para compreender. E se o mérito consiste em sofrer sem murmurar, é o que nós fazemos, em geral? As consequências dos males que seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Ora, mais uma vez aqui, entendemos a nossa posição, a nossa autorresponsabilidade. Quando nós chegamos neste planeta, antes, fizemos sim, todo um estudo, planejou a nossa reencarnação. Quando chegamos aqui, limitados pelo corpo físico, e por muitas vezes o esquecimento do que ocorreu, mas a experiência está aqui. Nós não abstraímos, guardamos ali, não, isso faz parte do meu caráter. Não é só nesta vida aqui que eu armazenei tudo isso e hoje eu sou eu. Nós carregamos tudo que somos de fato, de outras vidas, as nossas características positivas e as nossas tendências também negativas. Então, se nós sabemos disso, adianta sofrer? Será que significa pagar dívidas? Se nós temos
resignado na prática do bem, nos quita os débitos perante as leis da vida. Sofrimento com revolta só agrava nossa situação evolutiva, assim como o sofrimento desnecessário. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências que lhe sejam possíveis. Ora, mas eu não fico revoltado, eu só reclamo. Eu não brigo, eu só choro. Eu não fico revoltado, eu só fico magoado. Nós mudamos as palavras, né? Para as dores físicas, né? São sensações, não é isso? Virei o pé. E as dores morais mexem com o quê? Com os nossos sentimentos. Então, o que nós fazemos? Não é revolta. Não estou lamentando. Só estou pontuando. Só estou falando que isso está acontecendo comigo. E o que nós estamos fazendo com isso? E aí eu trouxe a diferença entre provas e expiações. Então vamos lá. Provas são obstáculos, testes que impulsionam o espírito para um estágio de evolução. Então as provas não necessariamente vêm com dor. Ela vem como um teste, como um aprendizado, um aprimoramento, uma mudança, uma alerta. Certo? Isso são as provas. Elas existem até nos mundos superiores, já que são os desafios para o progresso do espírito. Já as expiações são resultado de faltas que foram cometidas pelo espírito em vidas anteriores. Elas são impostas pelo uso errado do livre-arbítrio. Olha, agora nós já sabemos que as provas, então, eu posso passar essas provas sem um reteste. Eu posso compreender exatamente o que está me acontecendo. Então, a forma de ver antes de reclamar, eu dou 2 passos para trás e olho, o que isso está querendo me dizer? O que isso está querendo me ensinar? Olha, tem pessoas que falam, eu não pedi isso não. Essas provas, Outros já falam, eu vou aceitar isso aqui e acomoda. Eu tenho que sofrer, eu tenho que passar por isso. Porque se os bem-aventurados aflitos, nós entendemos assim, vamos sofrer. Porque assim nós teremos o quê? As bem-aventuranças. O que Jesus diz? Pode falar. Aí nós interpretamos assim, vamos sofrer mesmo, né? Porque do outro lado eu vou ter paz. Mas se nos planos superiores também existem provas, então quer dizer que eu posso olhar para essas experiências, para esses testes de uma forma, não, isso não está querendo me trazer dor. A dor seria se eu persistisse. Eu posso sair, eu posso desviar. Eu posso sim dizer, opa, não é assim que eu quero. Acomodar, isso não nos traz benefício algum. Então, quem são os aflitos referidos por Jesus? São os aflitos humildes, arrependidos, porém decididos a se regenerar pela reforma íntima e pelo trabalho no campo do amor e da caridade. Olha a diferença. Então, esses são os aflitos, os que sofrem, os que entenderam, que passaram por tudo isso e vai ressignificar fazendo o quê? O trabalho no campo do amor e da caridade. A bem-aventurança apontada por Jesus está condicionada a um sofrimento resignado, sem murmúrio e, acima de tudo, imbuído de esperança e confiança na providência divina. Haverá mérito em procurar alguém? Aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Vocês acham que sim? Gente, a vida é um emaranhado. Nós somos energia. E quando nós nos conectamos com outras pessoas, nós pegamos parte do que ela vive. Já perceberam isso? Até numa
alguém está sofrendo e a gente é muito amigo, a gente começa a escutar, a gente já não começa a sofrer com essa pessoa? Então nós precisamos entender isso aqui, ó. O sofrimento, sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem daquele que si mesmo as inflige, porque aí há egoísmo por fanatismo. Ora, pois, o que nós precisamos de fato? Qual que é esse sofrimento? Qual que é esse verdadeiro silício? Se não é as penitências, se não é me machucar, se eu sofrendo, aprendendo, modificando, percebendo, olha, não é por aí, eu posso fazer uma nova caminhada, eu posso sim buscar um novo sentido, nova razão para a minha vida. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare no desempenho da tua própria missão. Então nós já sabemos que não é nos machucar que vai nos trazer êxito, que não é de fato essas penitências que de fato vai trazer para nós benefícios, nem nessa, nem em outra. Mas é entender que o processo é muito importante, porque é muito fácil falar, olha, pare de sofrer. Chega, isso já não é mais para você. É fácil para mim. Eu estou perto do outro. Eu disse, quando eu sou uma amiga e eu começo a ouvir aquilo, eu fico condoída, mas mesmo assim, eu pego um pouquinho, mas eu não sei, eu não conheço a história. Então nós precisamos ser mais generosos ao julgar as pessoas quando elas estão em sofrimento, que tudo tem um processo. Entender é muito importante que nós não fomos criados para viver na dor. A vida não é estática. Tudo tem ondas. Quando nós estamos nas ondas do medo, do sofrimento, da dor, da tristeza, da mágoa, nós precisamos reavaliar. Por que eu estou vivendo isso? O que eu tenho que aprender? Mais uma vez eu trago isso. O que eu preciso aprender com isso? Mas não é parar, não é funcionar. É buscar. É buscar meios de sair dessa situação. É não se ver afogando e não pedir socorro. Nós somos orgulhosos. Porque nós fomos criados dizendo, olha, você tem que dar conta de tudo. Você é capaz. Não, você não vai passar por isso. E nós acreditamos em tudo isso. Só que na verdade, nós não conseguimos tudo. Não damos conta de tudo. Nós precisamos do outro, porque se fosse para viver sozinho, resolvendo as minhas próprias questões, o outro sim, às vezes a gente fala, não, a pessoa vem só para me afligir, me trazer conflitos, eu estou na minha paz e de repente chega alguém. Ok, é para aprender a ter paciência, resignação. Mas o outro também pode servir de apoio, de auxílio. Às vezes a pessoa só de nos escutar. Eu cheguei aqui, conversei um pouco, eu falei, amiga, você pode me dar um passo? Eu poderia ir lá, feito alto passo. Como será que essa minha amiga sentiu? E entender que eu sou humana. E que eu também preciso de paz. Que eu também preciso de cuidado. Que eu também preciso de uma oração. Estou aqui, ó, 100%. Sem dor de cabeça. Por quê? Porque quando eu fui, eu tive a intenção de pedir ao Criador, de pedir para aquela minha irmã que aquela energia, juntamente com a espiritualidade, que me trouxesse a calma da minha mente, para que eu pudesse trazer algumas pequenas informações. Porque se uma ou duas ficar aqui e chegar aqui, eu já sou feliz. Eu já entendi que a mensagem que eu queria chegou. Às vezes não vai ficar tudo, porque é aquilo que a gente precisa, de fato. Então, o que quer dizer? Que diz dos que se submetem à tortura física para se salvar? Mais uma vez eu digo, cada um está no seu
Eu não vou julgar o que eles fazem, porque de fato eles acreditam. Mas aqui que eu estou esclarecendo, nós estamos entendendo através das palavras de Jesus que não é necessário. Ao contrário do que imaginam, retarda a sua caminhada em busca da salvação. Nosso corpo pertence a Deus, que não o concede como instrumento de trabalho para o nosso progresso. Maltratá-lo simplesmente é rejeitar esse precioso auxílio divino. És um espírito eterno em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio, é teu bastão, teu vaso, a tua pena e o teu buril, tua harpa e tua enxada. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de sustentar e fortalecer. E quando aos que se autoflagelam, pensando em estar agradando a Deus? É evidente que a punição é atenuada para aquele que erra por ignorância. Entretanto, nunca estará a pessoa isenta totalmente da lei, porquanto as verdades divinas estão ao alcance de toda criatura, bastando sua iniciativa de assimilar. Essa prática já não é tão comum em nossos dias e tende a ser banidas totalmente do comportamento humano, dando lugar ao sacrifício que verdadeiramente agrada a Deus, aquele que se faz visando unicamente a promoção do semelhante. Isolar-se do mundo para não pecar é proveitoso? Não. O isolamento nos afasta do nosso semelhante e é através do contato com este que ajudamos e somos ajudados. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo a título de resguardar a virtude é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. É mais fácil, né? Eu fico super zen quando eu estou meditando, quando eu estou ouvindo uma música, quando eu fecho uma porta do meu trabalho e fico lá descalço. É uma maravilha. É fantástico. Mas quando eu abro uma porta, eu já começo ronco de algumas motos, de alguns carros, aquilo já começa a me incomodar. Será que eu sou tão zen assim? Eu estou num ambiente que me proporciona isso. E estou gradativamente compreendendo que determinadas coisas eu posso, e isso é importante, né? Eu posso fechar uma porta, não posso? Ou eu preciso deixá-la aberta para que aquilo me incomode? Eu preciso cuidar deste tempo, eu preciso cuidar de mim, para que eu tenha saúde para continuar a minha jornada, a minha missão. Missão não é algo extraordinário. Missão é cumprir. Missão é eu entender, reavaliar quem eu sou, meu comportamento, o que eu posso mudar, o que eu posso fazer por mim e pelo meu próximo. Afinal, em que consiste o verdadeiro serviço? Consiste no sacrifício, se fazermos objetivando nossa melhoria espiritual, mortificando o nosso espírito e não o nosso corpo, combatendo o nosso orgulho, recebendo as humilhações sem murmurar, flagelando o nosso amor próprio, sendo duros contra a injúria e a calúnia. É importante compreendermos que nós somos seres eternos. Corpo é veículo, é um equipamento que o Criador nos deu para, de fato, experienciar tudo isso aqui, para aprender, para recolher tudo de bom, de ruim, para que a gente se transforme, modifique. Falar em reforma íntima fica algo tão distante. Mas quando Jesus diz, a leitura de hoje, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu me machuco, eu estou fazendo isso com o Criador. De alguma forma, Ele sente. Porque se acontece qualquer coisa com os meus filhos, dilacera minha alma. Acredito, todos vocês. Porque Ele, que é perfeito, não sentiria isso. Assim, por que ela está fazendo isso com ela?
Aí tens o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Eu trouxe uma psicografia de Chico. Silício e vida. Silícios para ganhar os céus. A infinita bondade abençoe a quem pratique de boa fé. No entanto, convém recordar que o apelo divino solicita misericórdia e não sacrifício. Nessa legenda lógica, espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis, austeridades que rendam educação e progresso, regimes que frutifiquem compreensão e beneficência, cooperação por escola e trabalho espremido, aprendizado espontâneo. Quando tenhas uma hora disponível acima do repouso que te restaure, canaliza atenção e força para que se atenuem os sofrimentos da retaguarda. Um minuto de carinho para com os alienados mentais ensina a preservar o próprio juízo. Alguns momentos de serviço junto ao leito dos paralíticos articulam preciosa aula de paciência. Simples visita ao hospital diminui ilusões. Uma pessoa me perguntou: Ana, eu me sinto muito confuso, porque às vezes eu não sei, me confunde o que é ajudar, o que é a caridade. Na hora, ali, fazendo alguns exercícios físicos, eu escutei ele falando aqui, ele falou: como e quando ajudar? Preciso falar para ele. Eu disse. E aqui eu falo sempre no curso isso. Quando Jesus chegava alguém até ele, olha, chegava alguém até ele. A única que é aquela mulher que ficava com período menstrual, né, por muito hemorragia por muito tempo, que quando ela tocou, ele disse: alguém me tocou, de mim saiu virtudes. Todos os outros, Jesus sempre perguntava: Vilma, o que queres que eu faça? Então, meu amigo, aprenda a ouvir as pessoas. Ofereça para ela exatamente o que ela está te pedindo. Não mais que isso. Porque às vezes, quando você oferece mais do que ela está pedindo, ela se sente ofendida. E aí ele disse: Ana, eu só tomo água, chá e um pouco, às vezes, raramente, café. Às vezes eu chego em algum lugar, ele não toma, realmente, refrigerante. Eu cheguei em algum lugar e falo: não, eu não tomo refrigerante, eu quero uma água. E a pessoa fala: toma suco. E ele: não, obrigada. Eu não quero, eu só quero uma água. E a pessoa insiste, ele falando: me dá uma raiva, porque eu de fato não quero. Eu falei: bom, você me respondeu. Então, se a pessoa te pede água, dê água. Nós temos que modificar, transformar nós mesmos, a nossa condição, sair, movimentar, agir por nós. Quando nós sairmos deste planeta, nós iremos prestar conta, sim, de como auxiliamos as pessoas, mas como nós nos transformamos, o que nós de fato fizemos por nós. Então isso é muito importante a gente entender. Nós temos que parar de achar que sabemos o que o outro precisa, o que o outro quer. Hoje, a cadelinha afoita saiu da casa onde eu moro e foi direto para o meu trabalho. Entrou, e quando eu vi essa cadelinha morrendo de vergonha dos vizinhos, e obviamente quando ela saía ela ficava latindo, eu olhei para essa cadela e falei: ela está querendo beber água. Mas ela está com sede. Aí a moça, minha mãe, pode ir lá, pega a água para ela. Aí eu fui, peguei a água para a cadela.
bebeu a água, gente? Eu imaginei. Eu acreditei. Então, o que eu fiz ali naquele momento? Tudo bem, né? Obviamente ela não fala, mas eu parei o que eu estava fazendo, acreditando, supondo que ela teria. É isso que nós fazemos com os nossos familiares. E impedimos a eles de caminhar. Impedimos a eles de seguir a estrada deles. É importante a gente entender isso. E eu tenho aprendido muito isso, viu? Não é fácil não. É bem desafiador. A gente quer controlar tudo, quer resolver tudo, a gente dá conta de tudo. E aí a gente não dá espaço nem para as pessoas trabalharem, porque só a gente faz. Eu aprendo essa lição todos os dias. Tudo que eu falo aqui, gente, é para mim mesmo. Eu aprendo todos os dias isso. Falar, Ana Paula, ela gosta de resolver tudo, acha que isso é ser eficiente. Não, isso não é ser eficiente. Eficiente é eu conseguir abarcar todos para fazer um trabalho. Porque foi isso que ele disse. Que desperta, olha para tudo isso e diz, ok, eu entendi, e agora eu vou servir. Se eu tomo conta de tudo, eu vou dar espaço para alguém fazer alguma coisa? Isso não é só aqui no centro, no meu trabalho, é na nossa vida. Sim. É porque a plantinha não dá para ver as horas. Eu não sabia que ela ia atrapalhar. Cozinhar prato humilde a benefício dos que não conseguem assegurar a subsistência impele a corrigir os excessos da mesa. Costurar em socorro dos que tremem desnudos auxiliam a esquecer as extravagâncias de vestuários. Entregar voluntariamente algum recurso nos lares desprotegidos, criando reconforto e esperança, imuniza contra o flagelo da usura e contra a voragem do desperdício. É isso, gente, que é o verdadeiro silício. É sair de si e dizer, eu vou poder auxiliar aquele que está em necessidade. Amparar em pessoa aos que vagam sem rumo, ensino respeito ao lar que nos aconchega. Silícios para conquistar os talentos celestes, façamos aqueles que se transfigurem nas obras de fraternidade e elevação, por melhorarem a vida, melhorando a nós mesmos. Não ignoramos que tanto o planeta terrestre quanto as criaturas que povoam jazem vivos em pleno céu, entretanto, jamais contemplaremos a luz divina do céu que nos circundam sem acendê-las dentro de nós. Opinião espírita pelos espíritos, Emmanuel e André Luiz. Que eu gostaria de dizer para todos vocês vocês estão numa casa espírita. E hoje, a Laudelina esclareceu todos os trabalhos que acontecem na casa. Às vezes existem chamados, às vezes estamos imersos em dores, mergulhados em tristezas e não sabemos como sair disso. Praticamos esporte, fazemos terapia, frequentamos algum lugar, vamos ali para nos curar. Não tem como, não é possível ser feliz sabendo que o nosso irmão está ali jogado lá. Isso é um alerta. Porque quando eu falei no início, não adianta eu me autoflagelar para agradar a Deus. Agradar a Deus é eu entender quando eu estou aconchegada, numa coberta macia, eu entender que meu irmão está ali na rua e precisa de ajuda. É entender, olhar de fato para o outro. É muito interessante a gente acreditar que a gente sabe do que o outro precisa quando está ali do nosso lado. Mas a gente não sai do conforto do nosso lar, do nosso dia a dia, para de fato olharmos o nosso irmão que está sedento. Sedento sim, de uma palavra viva. Quantos de nós saímos daqui, vamos ali fora? Tudo bem que fazemos a corrente magnética e auxiliamos aqueles que estão aí fora. Trabalhamos no sábado para assistir. Mas quantos? Às vezes eu saio aqui no final, fechando tudo, e tem um jovem ali fora, que o nome dele é Roosevelt. Ele diz para mim,
preciso falar com você. Eu falo, Di, faz uma oração por mim. Você pode agora me dar um passo? Quando ele faz isso, eu choro por dentro e dizer, Senhor, esse é o meu irmão mais próximo. É aquele que de fato precisa de mim. Vamos deixar essas piscinas de lágrimas, parar de mergulhar nas mágoas e ofensas, e vamos servir. Vamos auxiliar o nosso Pai maravilhoso, Jesus, esse mestre querido, que veio com tanta simplicidade, mas altivez, dizer que fora da caridade não há salvação. E a salvação é ter paz, é ter tranquilidade, é conseguir colocar a nossa cabeça no nosso travesseiro e conseguir dormir com tranquilidade. E dizer, hoje eu dei o melhor de mim, com tudo e por tudo. Gratidão é uma palavra linda que a gente escuta e vê nas redes sociais falando, mas é impossível ser grato àquele que me faz algo se eu não sou grato a Deus pela minha vida. Reclamar, revoltar, lamentar, amargurar, isso sim é perpetuar a dor. Ir atrás, ter alegria, buscar a força de vontade de acordar ao sábado de manhã e chegar aqui, como tem pessoas que já estão aqui, diz, vem para trabalhar. Pensa como eu fico alegre e falo, aquele chamado valeu a pena. E olha, promove muitas curas, porque eu consigo olhar o meu irmão. No dia a dia a gente não vê ninguém, com poucas exceções. Hoje estamos aqui buscando uma palavra, um tratamento, mas saindo daqui, vamos sair com a mensagem no nosso interior. Senhor, eu quero ser útil. Senhor, eu estou pronto para ser útil. Deixar as minhas bagagens de lamentações e de fato servir a Ti com humildade, com compreensão, mas acima de tudo, com amorosidade. Não é fácil não, meus irmãos, porque às vezes quando a gente tropeça, a gente tem raiva até de nós, né? Ficamos envergonhados. Então, mas é possível. Vamos iniciar. Coragem, ação, para modificar e transformar. Reformando o meu interior, eu sou capaz, sim, de iluminar aqueles que estão do meu lado. E agora, eu agradeço a todos vocês por esse momento, por essa conversa fraterna, e peço que vocês fechem os olhos. Iniciaremos com os nossos olhos fechados.